A agência de classificação de risco eleva a nota de crédito e Brasil fica a 2 passos do grau de investimento. E você vai ver também. Propõe novas regras para socorro fiscal aos estados. Renegociações de dívidas aumentam mais de 60% com o Desenrola Brasil. E governo luta contra as fake news envolvendo o programa. Nos destaques internacionais, aeroporto de Taiwan se transforma em campo de batalha para a simulação de invasão chinesa. E ainda, poderoso tufão Doksuri causa mortes nas Filipinas e ameaça Taiwan e China. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 1h03 pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. A gente começa essa edição de uma forma diferente. Vamos falar sobre a campanha de fé do missionário R.R. Soares, que hoje acontece em Criciúma, Santa Catarina. A primeira reunião foi nesta manhã e agora à tarde, às 2h, daqui a pouquinho, começa mais um encontro de fé e milagres. Nós vamos direto para lá conversar com a Michele Veiga. Michele, seja muito bem-vinda. Conta pra gente como está a expectativa por aí. Bom, Dani, realmente aqui a festa já é muito grande nesse louvor a Deus com a presença do missionário R.R. Soares. Depois de 7 anos em Criciúma, ele passou ontem por Florianópolis, hoje está aqui. Eu vou falar rapidamente com a pastora Ivonete Santos, ela que é líder do Mulheres que Vencem aqui em Criciúma. Pastora, já foi muitas bênçãos já foram realizadas agora pela manhã, uma multidão esteve aqui. A expectativa agora para as 2h é de mais gente, mais oração e muito mais louvor, né? Com certeza, Michele, uma verdadeira chuva de bênção esta manhã. A igreja estava linda, cheia da presença de Deus. E sem falar, nós recebendo aqui, né, o nosso querido missionário R.R. Soares, assim, a gente está assim muito feliz e eu creio que você que está em casa não perca agora às 14h nós temos um culto grandioso, maravilhoso. Venha para cá para dar a volta da vitória. E olha, temos também o próximo horário que vai ser à noite, às 7h também. Olha, fica aí o convite todo especial, não fique de fora, vai ser bênção pura. A expectativa é muito grande, a presença de Deus está muito forte aqui neste lugar e nós só temos que agradecer a Deus por essa visita ilustre, né, desse homem de Deus que tem aí ganhado muitas almas para Cristo. Tá certo, pastora, obrigada. A pastora que é líder do movimento Mulheres que Vencem, que vem em peso aqui também para essas 2 próximas reuniões, 2 próximos cultos do missionário R.R. Soares. Um que vai começar agora às 2h. O movimento já está intenso aqui na sede em Criciúma e também às 7h. Lembrando que só aqui na nossa região, né, são mais de 40 municípios aonde chegam aí igrejas internacionais da graça de Deus, contempladas aí com as graças do missionário R.R. Soares. Então, portanto, hoje é um dia de muitas bênçãos, inclusive do tempo, que estava previsto muita chuva para hoje, abriu um sol maravilhoso e as pessoas estão chegando aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede em Criciúma. É com vocês aí em São Paulo. Muito obrigada, Michele, novamente pelas informações. E eu deixo claro que é sempre importante lembrar que quem não estiver em Criciúma também pode acompanhar todos esses encontros. As reuniões serão transmitidas aqui pela Hit TV e também pelo YouTube, Hit TV Oficial. Então é só ficar ligado na nossa programação por lá também. E o Ministério da Fazenda anunciou um amplo pacote de medidas focadas em facilitar o acesso de estados e municípios a fontes de financiamento. Ao todo, são 24 propostas separadas em 5 eixos no plano chamado de Novo Ciclo de Cooperação Federativa. Em resposta às solicitações dos estados em situação de calamidade financeira, o Ministério da Fazenda decidiu propor uma série de mudanças nas regras do chamado Regime de Recuperação Fiscal. Criado há 6 anos, o regime que concede alívio para a dívida de estados em crise para melhorar as contas públicas. As demandas vinham sendo feitas pelos estados que participam hoje do regime: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás, e por Minas Gerais, que entrou com pedido de adesão, mas ainda não foi homologado. A reclamação era de que o regime impunha medidas muito severas, o que foi parcialmente reconhecido pelo Tesouro Nacional.
Entre as alterações propostas, que devem ser apresentadas por meio de um projeto de lei complementar, está a extensão do prazo máximo de permanência no regime, que passou de 9 para 12 anos. Essa medida busca permitir que os estados tenham mais tempo para reequilibrar suas finanças e recuperar a estabilidade fiscal. Outra modificação feita é a redução da penalidade imposta aos estados que descumprirem os itens previstos na época de adesão ao plano. O Ministério também vai dar incentivos aos estados que se anteciparem ao prazo final do regime e se desligarem antes do período estipulado. Essa medida vai reconhecer os esforços das unidades federativas que alcançarem resultados positivos mais rapidamente. A intenção é dar condições aos estados que honrarem as dívidas. E a agência de classificação Fitch elevou a nota de crédito do Brasil. Após o resultado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, creditou esse resultado à harmonia entre os poderes. Vamos conferir. A agência de classificação de risco Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB. O país havia sido rebaixado para o patamar BB- em 2018, em meio à crise nas contas públicas e pela não aprovação, na época, da reforma da Previdência. O grau de investimento é um selo de qualidade que assegura aos investidores um menor risco de calotes. A partir da nota de risco que o país recebe, os investidores podem avaliar a possibilidade de ganhos e a instabilidade econômica local. Segundo a Fitch, a atualização do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado em meio a sucessivos choques nos últimos anos, políticas proativas e reformas que apoiaram isso. A expectativa da Fitch é que o novo governo vai trabalhar para melhorias adicionais. A melhora no rating leva em consideração não apenas ações já ocorridas, mas também a expectativa quanto à capacidade e vontade do país em prosseguir com a agenda de reformas econômicas. A nova classificação ainda indica um grau especulativo, apontando que o país está menos vulnerável ao risco no curto prazo, mas segue enfrentando incertezas em relação a condições financeiras e econômicas adversas. A Fitch espera que novas regras fiscais e medidas tributárias ancorem uma consolidação gradual. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a elevação de rating pela Fitch e disse que a harmonia entre poderes é saída para recuperar grau de investimento do país. Tem muito trabalho pela frente, mas o que eu quero dizer é que eu estou muito confiante e eu reputo esses resultados, a harmonia entre os poderes da República. Sempre salientei que considerava que a nossa crise, a chamada crise econômica que o Brasil vive, é um desdobramento de uma crise de natureza política. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal. O país havia sido rebaixado para o patamar BB- em 2018, isso em meio à crise nas contas públicas e pela não aprovação na época da reforma da Previdência. E agora, essa nova classificação para BB com perspectiva estável reflete o desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado. E olha só, após a nota de crédito do Brasil ser elevada, o Ministério da Fazenda se pronunciou por meio de nota e afirmou estar comprometido com a agenda de reformas em curso e seus impactos. O objetivo é, claro, melhorar ainda mais a visão do Brasil para o mundo até alcançarmos novamente o grau de investimento. Pois é, já estivemos sim nesse patamar. E para nos aprofundarmos nesse assunto, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Vamos repercutir um pouco o tema agora com o professor de Economia da Universidade FAAP, Johnny Mendes. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos e muito obrigado pelo convite. Johnny, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente como funciona essa classificação. Isso quer dizer que o Brasil está sendo visto lá fora com mais confiança? Bem, Dani, é isso mesmo, né? O Brasil está sendo visto lá fora com um pouco mais de confiança e essa confiança tem alguns fatores que estão ancorando essa confiança, como falado já na reportagem, né? A ideia é que
há menos riscos de se comprar títulos públicos brasileiros e o Brasil não pagar. Então, esse risco diminuindo, é isso que está sendo refletido aqui no que nós chamamos de um risco estável, ou seja, nós estamos estáveis em questões de risco de não pagamento, né? E aí eu queria então que você comentasse para mim o seguinte: a preocupação está, é claro, né, em melhorar a avaliação. E aí a gente recebeu o selo de bom pagador que a gente teve em 2008 e a gente perdeu em 2015. No comentário do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a gente mostrou na reportagem, ele fala sobre a importância da harmonia entre os poderes. Eu queria que você pontuasse para a gente quais outros critérios devem ser levados em consideração para a gente alcançar novamente esse patamar. Perfeito. O principal indicador é dívida PIB, ou seja, quanto que o Brasil tem de dívida em relação à produção do Brasil, ou PIB que o Brasil. O Brasil tem crescido, né? Esse ano mesmo nós vamos ter um crescimento do PIB, e tudo que pode refletir, seja no PIB ou seja na dívida, vai melhorar essa condição. Então, se o Brasil fizer algo que diminui a dívida dele, e mesmo que o PIB se mantenha, ou seja, sem crescimento, o Brasil vai permitir que nós aumentemos o nosso grau de investimento. E, da mesma forma, se nós conseguirmos crescer também o PIB, isso é plausível. Com reformas tributárias, por exemplo, nós vamos diminuir a dívida, então nós vamos ter maiores certezas, e é possível, inclusive, aí eu vou até fazer um ponto aqui, eu vi uma reportagem do Haddad que ele fala que o Supremo está fazendo algumas conclusões sobre ações de tributos, né, no próprio que estão no Supremo, que são muitas empresas que fizeram contra o governo. E o governo deixou de receber alguns bilhões. E isso pode ser revertido agora. Então, essa harmonia entre os poderes permite que o Supremo faça e execute rapidamente estas ações e permita que o governo receba esse dinheiro junto com a reforma tributária, reforma administrativa e essas pequenas reformas econômicas, né, para melhorar essa condição econômica do país. Isso vai permitir tanto que a gente cresça em PIB, quanto também tenhamos, né, menores dívidas, fazendo tanto reforma tributária quanto reforma administrativa. Tá certo, nós acabamos de conversar com Johnny Mendes, que é professor de Economia da Universidade FAAP. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Até mais. As renegociações de dívidas aumentaram em mais de 60% com o programa Desenrola Brasil. A Secretaria Nacional do Consumidor determinou que o Google e o Facebook retirem do ar anúncios falsos sobre o programa. A determinação foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira. Pouco mais de uma semana após o lançamento do programa Desenrola Brasil, foi registrado um aumento de 61% na renegociação de dívidas. Segundo uma plataforma de análise de crédito, o volume total de descontos chegou a cerca de R$1 bilhão, valor 97% maior em comparação ao mesmo período de junho. Nesta primeira fase, foram liberadas negociações de dívidas com instituições financeiras registradas até 31 de dezembro de 2022. A Secretaria Nacional do Consumidor deu prazo de 48 horas para que o Google e o Facebook retirem do ar anúncios falsos sobre o programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil. Em caso de descumprimento, as empresas podem ser multadas em R$150 mil por dia. Na semana passada, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar sites falsos criados para aplicar golpes usando o nome do programa. Por conta disso, os sites devem adotar medidas para impedir que conteúdos fraudulentos voltem a ser veiculados. Em alguns casos, o anúncio redirecionava para sites que fingem consultar se a pessoa tem direito ao programa. Outras publicidades encaminhavam o usuário para atendimentos personalizados falsos no WhatsApp. Segundo o governo, interessados em renegociar dívidas pelo Desenrola não devem buscar intermediários. O atendimento deve ser diretamente no banco onde a dívida existe. Atualmente, o programa está atendendo pessoas com renda de até R$20 mil. E veja a seguir, aeroporto de Taiwan se transforma em campo de batalha para a simulação de invasão chinesa. E ainda, poderoso tufão Doksuri causa mortes nas Filipinas e ameaça Taiwan e China. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Nesta quarta-feira, o Aeroporto Internacional de Taiwan virou palco de uma simulação de invasão chinesa. Militares da ilha realizaram exercícios com o objetivo de evitar um possível ataque de Pequim. Segundo o Ministério da Defesa Nacional, o exercício foi projetado para testar as capacidades de coordenação e resposta de emergências dos militares taiwaneses durante uma invasão chinesa simulada, diante do aumento das preocupações que se ampliaram desde que a invasão russa da Ucrânia começou no ano passado. Os exercícios, que duraram 30 minutos, terminaram enquanto os militares taiwaneses praticavam a eliminação das forças inimigas residuais, brandindo a bandeira de Taiwan no final para significar sua simulação de defesa bem-sucedida do aeroporto. A simulação no aeroporto foi adicionado recentemente ao exercício militar, que é realizado anualmente desde 1984 e envolve todos os ramos das Forças Armadas de Taiwan, incluindo suas forças e reserva, em um esforço para aumentar as capacidades gerais de defesa. De acordo com o Aeroporto Internacional Taiwanês, medidas de controle do espaço aéreo foram impostas durante o exercício, com aviões temporariamente proibidos de pousar ou decolar. E um poderoso tufão que chegou nesta quarta-feira ao norte das Filipinas deixou pelo menos 2 mortos, provocou enchentes e derrubou árvores, obrigando milhares de habitantes a se refugiarem em centros de emergência. O fenômeno registrou ventos de até 175 km por hora em sua passagem perto da pequena ilha da Lupiri, ao norte de Luzon, a principal do arquipélago. As informações são da Agência Meteorológica Nacional Filipina. Cerca de 12.000 pessoas foram evacuadas na província de Cagayan, que inclui a ilha da Lupiri, após alertas de enchentes de até 3 metros. Cerca de 1.500 pessoas foram evacuadas nas comunidades costeiras de Isabela. O Doksuri havia sido classificado como super tufão enquanto estava no Oceano Pacífico, mas perdeu força ao se aproximar das Filipinas. Sua intensidade deve se reduzir ainda mais à medida que avance pelo Mar do Sul da China. As Filipinas recebem em média 20 tempestades todos os anos, que matam centenas de pessoas e devastam regiões. Os cientistas advertem que estas tormentas aumentam em intensidade e frequência devido ao aquecimento global causado pelas mudanças climáticas. E a previsão é que essa tempestade, rotulada de super tufão, mantenha força enquanto se desloca em direção a Taiwan e ao continente da China. Inclusive, a Agência Meteorológica Chinesa já elevou seu alerta de tempestade para o 2º nível mais alto. A expectativa é de que ele chegue à China nesta sexta-feira. E um relatório divulgado pela operadora da usina nuclear de Fukushima, no Japão, mostrou que a radioatividade em peixes próximos à região está 180 vezes acima do limite. O teor de césio-137, subproduto radioativo comum em reatores nucleares, é 180 vezes maior do que o limite máximo permitido pela Lei de Segurança Alimentar do Japão. Dados do relatório disponível no sistema da Companhia de Energia Elétrica de Tóquio apontam que peixes da espécie Sebastes melanopes, popularmente conhecidos como Black Rockfish, apresentam césio-137 com um teor de 18.000 quilogramas de radiação nos materiais. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 destruiu o sistema de fornecimento de energia e sistemas de resfriamento da usina Fukushima, desencadeando o derretimento dos reatores. O acidente liberou grandes quantidades de radiação no ambiente. De acordo com a revista Nature, a água do mar foi contaminada com 64 elementos radioativos, entre eles o carbono 14, iodo 131, césio 137, estrôncio 90, cobalto 60 e hidrogênio 3.
Segundo a Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, a maioria desses elementos pode ser removida da água. Mais de 1.000 tanques de aço inoxidável foram preenchidos com água contaminada, que posteriormente foi sendo tratada pela operadora da usina através de um sistema de processamento de líquidos com uma série de etapas. Essas fases de tratamento removeriam 62 dos 64 radionuclídeos para que a água fosse despejada no meio ambiente, mas o processo não remove carbono 14 e trítio da água. O governo do Japão e a Agência Internacional de Energia Atômica, órgão regulador nuclear das Nações Unidas, dizem que a água contaminada será altamente diluída e liberada lentamente no oceano ao longo de décadas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Vale lembrar que a campanha de fé do missionário R.R. Soares hoje acontece em Criciúma, Santa Catarina. A próxima reunião é logo mais às 14 horas e tem também um outro encontro às 19. Essas reuniões serão transmitidas pela Hit TV e também no YouTube, Hit TV Oficial. Permita que o poder da Palavra de Deus abençoe também a sua vida. Uma ótima tarde para você e até mais.